nome. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Está todo mundo bem? Amém. Que o Senhor nos guarde durante a palavra, que o Senhor me capacite. Aí dizer assim, o pastor esqueceu de orar, né? Mas está orado, né? Está mais que orado, está na igreja. Glória a Deus. Hoje eu queria falar com a igreja sobre algo bem peculiar. Algo que eu vivi, algo que eu vivo todos os dias, algo que a maioria de nós está vivendo hoje. A frustração. Ficou bacana também, Rio. Ficou massa, eu mexo com eles, né? Tá ficando bacana as imagens lá, feito com IA. O Deus que destrói sonhos. Quando a gente ouve isso, a primeira impressão que dá é que Deus é um Deus mau. É ou não é verdade? Mas de primeiro momento, eu já quero desmistificar isso, irmãos. Eu não quero de forma alguma que os irmãos pensem que Deus é alguém terrível, que Deus é alguém mau. Pelo contrário, Deus é alguém zeloso. Vocês creem que Deus é uma pessoa? Amém? Pessoa de Deus, Cristo, pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Sim, Ele é uma pessoa. E é uma pessoa bondosa, não é uma pessoa malvada. Só que essa pessoa, ela detém todo o poder. E muitas vezes nós temos que lidar com os seus nãos. Eu me lembro no tempo que a pastora estava internada e eu orava, conversava muito com o pastor, com a pastora, e as respostas não vinham conforme a minha necessidade, nem conforme a minha vontade. E engraçado, irmãos, que eu orava por pessoas e os milagres aconteciam. Eu clamava por algumas coisas e as coisas aconteciam. E eu dizia para o pastor assim, dentro da minha casa não opera. Dentro da minha casa não está acontecendo. Não pensem que em algum momento eu achei que Deus era mau, mas eu estava sendo tratado, estava entendendo mais essa característica do Senhor. Até mesmo na sua infinita bondade, o seu não, ele se faz necessário, principalmente nos nossos dias, onde o que importa é status, muitas vezes um status religioso. Muitas vezes nós temos aquela cultura, né, de dizer a oração do pastor é mais poderosa, a unção que está sobre o pastor. Irmãos, oração é oração. O poder que tem na oração é o mesmo daqui para aí e daí para cá. O que difere é a forma, a frequência com que nós comunicamos com o Senhor. Ele destrói sonhos. Quer dizer que Ele está destruindo os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos anseios. O Senhor, Ele não tem parte em algo onde Ele não é a prioridade. Alguém aqui tem algum negócio que tem sócios? Talvez não, mas vocês sabem como funciona. Quando a gente tem um sócio, a gente faz o que antes de tomar uma decisão? A gente conversa, a gente comunica, a gente pede informações. Será que eu devo comprar? Será que eu devo vender? Será que devemos expandir ou não? Assim é com o Senhor, só que é algo gozado, irmãos. Nós vamos entender no decorrer da palavra, porque nós não somos sócios desse reino, mas nós trabalhamos para um dono. E muitas vezes nós queremos justificar as coisas que nós fazemos sem comunicá-lo, sem sequer saber se é da sua vontade. Por isso que ele frustra alguns sonhos, porque muitas vezes esses sonhos, eles não foram sonhados por ele, foi somente o nosso coração, o nosso ego, ou o Deus do nosso ventre. O jovem rico é um bom exemplo de como podemos ter os melhores e maiores sonhos, porém se não foram sonhados primeiro pelo Senhor, de nada serve. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 19, 16 ao 22. Vamos ler por partes. Nós precisamos entender. Nós não vamos entender a vontade do Senhor propriamente dita, irmãos, que é muito complexa. A nossa mente, ela é muito pequenininha. Perto do Senhor, não se ofendam, tá? Mas a nossa mente, ela é como a de um camundongo. É pequena, é limitada. O máximo que nós podemos fazer é correr naquela rodinha, se alimentar e voltar para aquela roda de novo.
Mas nós podemos tentar compreender um pouco dos seus planos, uma vez que Ele é a prioridade das nossas vidas. Vocês vão perceber que as nossas últimas mensagens, elas têm se linkado, e isso é importante, porque para nós entendermos os planos do Senhor, para nós entendermos que Ele é uma pessoa, que Ele precisa, que nós precisamos nos comunicar com Ele, primeiro nós precisamos abater os ídolos do nosso coração. Abatendo os ídolos do nosso coração, Cristo é o centro de todas as coisas. E aí sim, nós podemos se comunicar com Ele, entender aquilo que Ele deseja, qual o propósito que Ele preparou para mim e para você. Amém? Amém. Vamos lá, verso 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? A forma como Deus age, ela é muito doida, né, irmãos? Principalmente nesse nosso tempo, onde o que importa é quem dá mais, em alguns lugares quem revela mais. Torno a dizer, irmãos, sem medo nenhum, hoje nós queremos lugares lotados, é onde tem revelação, é onde tem algumas profetadas, às vezes falsas curas, às vezes coisas simuladas, irmãos. E isso nós devemos nos apartar, nós devemos nos manter longe dessas coisas. Jesus, Ele é muito melhor que isso. O seu sacrifício, ele é muito mais eficiente do que um afago momentâneo para o nosso ego, irmãos. Ele é eterno. Não é uma coisa que pode ser apagada, não é uma coisa que pode ser tirada do nada de dentro de nós. Eu sempre brinco, né? Eu uso aquela frase daquele pregador: o encontro de Cristo com o ser humano é como um chocar de caminhão com uma pessoa. Não resta nada daquela pessoa. Assim nós temos que levar nossa vida com Deus, irmãos. Não pode restar nada do velho homem. E se restar, a gente tem que se esforçar para matar ele dia após dia, porque só assim nós vamos entender os seus desígnios. Esse jovem, ele vai até Jesus com uma pergunta e com um desejo, porém o seu coração já está decidido. Jesus é muito categórico e incisivo. Afinal, Cristo já sabia o que preenchia o coração daquele jovem. Qual era o seu real desejo? Aquele jovem calculava fazer algo que fosse possível para alcançar o reino dos céus de alguma outra forma, burlar, como se Cristo fosse apresentar para ele uma nova chave, como nós ouvimos por aí, né? O Senhor está liberando uma chave. Irmãos, a chave veio há 2000 e poucos anos e homens como eu e você o mataram, o puseram numa cruz. Nós botamos a chave na cruz, no madeiro, e a misericórdia do Senhor foi tão grande que a chave ressuscitou, irmãos. Hoje ela se encontra na palavra de Deus, dentro de cada um de nós, e na maravilhosa graça que se manifesta através das nossas vidas. Aleluia! Se este bom mestre puder informá-lo por qual método ele poderia pagar, ou por qual justiça ele poderia entrar para merecer a salvação, ele estaria pronto para solicitar isso a Deus. Um jovem com um certo status, inclusive influente na sinagoga, como o texto de Lucas, depois procurem, sugere. Porém, nas entrelinhas do seu coração tinha algo escondido. Assim somos nós, irmãos. Nas entrelinhas dos nossos corações escondem os nossos desejos mais escabrosos, os nossos planos mais doentios, aqueles desejos, sabe, que nós temos, aquela vontade de usar o Evangelho para se promover, aquela vontade de usar Cristo para ganhar dinheiro muitas vezes, como eu já falei aqui algumas vezes. O Senhor, Ele conhece. Quantas vezes chegamos ao Senhor com os nossos pedidos de oração já decorados, ou os nossos planos de anos já bolados? É como aquela situação, né, irmãos? Aquele homem que toda a vida vivia
promíscuo, andando por caminhos ruins. E toda vez que ele era evangelizado, ele dizia: no final eu vou lá e me converto e vou para Jesus. No final eu vou lá e me arrependo de tudo e vou para Jesus. Só que esse homem, ele é tão apaixonado, tão apegado pelas coisas do mundo, que antes de morrer ele não lembra de Cristo. Só vai para a cova. Não houve salvação. Não houve o alcançar do Espírito. Chegamos com os nossos pedidos decorados, nossos planos já bolados em nosso coração, na esperança de que Deus seja nosso cúmplice. Aqui é muito importante. Temos Deus como alguém que vai dar aval para tudo aquilo que nós pedimos, e não é assim, irmãos. Em nenhum momento na Bíblia Ele nos prometeu riqueza. Ele nos prometeu cruz, e mais cruz, e quando estiver doendo, mais cruz, e quando estivermos entristecidos por uma situação de saúde, mais cruz, mais cruz. Procuramos envolvê-lo em coisas ilícitas para justificar os nossos pecados, e aí dizemos: Deus conhece o meu coração, só Ele pode me julgar. Você não conhece alguém assim? Só Deus pode me julgar. Queridos, isso não assusta vocês, igreja? Eu vou contar algo para a igreja essa noite. Você sabia que não é o diabo que manda as pessoas para o inferno? É a ira de Deus. Você sabia que o inferno é um lugar de punição para Satanás? Não é a casa dele? E é um lugar de punição para aqueles que rejeitam o Senhor, para aqueles que andam na contramão do Senhor. Só Ele pode nos julgar. Isso deve nos assustar, isso deve nos encher de temor, irmãos. Nós sabemos de algo que esse jovem não sabia. Afinal, nós somos frutos pós o seu sacrifício, e para nós o peso dessa mensagem é 1000 vezes maior, pois só podemos ser cobrados daquilo que já conhecemos. E a graça ilustra bem isso, irmãos. E é aqui que o nosso castelo de areia começa a desmoronar, pois os olhos do Senhor vão no escuro do nosso coração e traz para fora a nossa pior versão. Quando ouvimos um não da parte de Deus, o que acontece? Nós nos afastamos. Vou sair da igreja porque o Senhor não me deu o carro que eu queria. Vou sair da igreja porque o meu casamento não foi restaurado. Irmãos, eu não tenho tempo aqui para adentrar nas entrelinhas de todos os casos que acontecem. Tem situações que é falta de desejo humano mesmo. Situações que poderiam ser reconectadas, situações que poderiam ter um novo final, um final feliz provavelmente. Mas infelizmente foi mais fácil largar a mão do arado. Infelizmente foi mais fácil deixar o Senhor de lado. Notem que os mandamentos não foram o suficiente para satisfazer aquele jovem. Afinal, ele estava procurando algo que talvez fosse inacessível. E para nós, às vezes, nós dificultamos e se torna inacessível também, irmãos, porque perdemos a sensibilidade com aquele que é divino. Quantos de nós aqui oramos no automático? Lemos a palavra no automático. Eu tinha uma mania muito feia. O pessoal me conhece aqui, né? Eu sou muito brincalhão, mas eu tinha uma mania muito feia. Toda vez que lia a Bíblia, pegava de capa a capa, eu pulava as genealogias. Fiz isso umas 2 ou 3 vezes. Agora eu comecei a ler novamente de capa a capa, e eu comecei a ler as genealogias. Eu não vou mentir, é chato pra caramba, mas revela um monte de coisa, irmãos. Primeiro, aquele pessoal se reproduzia pra caramba. Segundo, a graça do Senhor se manifestava em cada tribo, e conforme eles iam crescendo, a presença do Senhor aumentava. Porém, a sua ira também. Porque conforme eles iam conhecendo o Senhor, eles iam entendendo que não bastava só sacrificar, eles precisavam obedecer. Não bastava eles fazerem coisas da sua cabeça, eles precisavam consultar, que na época chamavam de o oráculo do Senhor, depois chamaram de profeta. Hoje nós não precisamos de um intermédio, nem de oráculos, nem de profetas, nós não precisamos de nada. Sabe do que nós precisamos? Uma luz apagada, um coração contrito e um joelho dobrado. Você entendeu? Glória a Deus. Joelho dobrado.
Ora, cumprir mandamentos faz parte do beabá do crente. Quem aqui rouba, mata, prostitui, cobiça a mulher do próximo? Não deve, né? Pelo amor de Deus, né, irmãos? Isso faz parte. O melhor dos religiosos consegue cumprir os mandamentos, irmãos. Os melhores em fazer isso foram os judeus, cumpriram com certa graça e vontade os mandamentos até a chegada de Jesus, quando ele disse para eles: olha, vocês não conseguem não, vocês tapam o sol com a peneira, vocês comem o mosquito, mas engolem o camelo. É o beabá do crente, adquirir conhecimento, o melhor dos religiosos consegue, porém intimidade, isso é para quem deseja subir um degrau, irmãos. Isso é para quem deseja, agora eu vou meter aquela tipo do descende, né? Um level up no seu relacionamento com o Senhor. Isso é para quem deseja um degrau a mais com o Senhor, um degrau a mais na caminhada com o Espírito Santo, irmãos. Pastor, tu está prometendo que vai ser fácil? Deus que me livre. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem uma rotina terrível, irmãos. Todos nós nos matamos de trabalhar, mas deixa eu dizer algo para você: se nós nos matarmos de trabalhar e no fim das contas perdermos aquilo que importa, que é a graça, a manifestação do Espírito Santo, os milagres acontecendo, irmãos, de nada adianta. De nada adianta. Você deve estar pensando assim: o pastor está falando isso, ele tem um bom emprego, uma boa família, graças a Deus uma boa esposa, congrega num lugar sadio. Mas é muito difícil, irmãos. É muito difícil conciliar tudo. Nós sangramos. É pela graça e pela misericórdia que a gente dá conta, irmãos, e muito pelo apoio e oração uns pelos outros. Infelizmente, a soberba nos faz donos do caminho. E pasmem, dentro da igreja, dentro dos grandes templos, cheios da mais poderosa Shekinah do Senhor. Quem aqui já ouviu isso? Algumas traduções do nosso tempo vão dizer que é o poder de Deus. Shekinah nem existe na Bíblia, queridos. Foi uma coisa inventada. Você sabia disso? Então, quando algum pastor, algum pregador disser assim para vocês: pegue a Shekinah do Senhor, diz para ele: pega tu. Não existe. Palavra que nem sequer existe realmente. Deus não está sendo cultuado realmente, irmãos. E aí as pessoas vivem um ciclo de nãos da parte de Deus e ficam sem entender. Você deve estar pensando assim: como assim, pastor? Bem, eu respondo: quantas vezes a gente se questiona dizendo: oh meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Afinal, meu dízimo está em dia, eu sou um ofertante assíduo, minhas obrigações de fé eu cumpro, mas em casa é um diabo. Ouve qualquer tipo de porcaria, mas não é sensível à voz de Deus. Como é que nós vamos ser abençoados, irmãos? Se nós olharmos para a palavra de Deus, toda vez que os homens foram abençoados, foi porque eles se renderam ao Senhor, foi porque eles se curvaram diante de Deus. Todas as vezes que um homem teve o seu nome mudado, foi pelo toque do Senhor, foi pela sensibilidade. Como é que nós vamos mudar de vida? Como é que nós vamos interromper esse ciclo se nós gostamos do pecado? Nós nos alegramos com o pecado e mais, voltando para o nosso tema, nós estamos nem aí porque o Senhor acha a respeito de nós. Por isso que muitas vezes eu oro e digo: Senhor, Espírito Santo, libera a tua opinião sobre nós, Pai. Revela-nos, ó Pai, o quão tranqueira a gente é, o quão ruim a gente é. E você pode estar dizendo assim: eu sou ruim mesmo, pastor. Quando eu me olho no espelho, eu vejo uma porcaria. Mas deixa eu dizer algo para vocês: quando o Senhor olha para cá, para o coração contrito, amém? Ele vê profetas e profetisas. Ele vê homens e mulheres capazes de pregar o seu reino lá fora. Ele vê homens e mulheres com sede e fome de justiça, para aqueles que estão com intimidade com Ele. Não é para todos, irmãos. A Bíblia, ela não promete isso, que nós seremos sempre felizes, ainda mais se nós cumprirmos as nossas obrigações de fé. Sabe o que a Bíblia diz? Eclesiastes 9:2, abre aí comigo.
A Bíblia me diz que tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com aquele que não oferece nada. Com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, com aquele que tem medo de fazer. O sol, irmãos, ele vem para o justo e para o injusto. Às vezes, a chuva que rega um campo é a mesma chuva que destrói lares. E isso é uma das coisas que nós não vamos entender com a nossa mente pequena de ratinho. São os desígnios do Senhor, é a sua vontade. E a palavra diz: quem poderá contender contra a vontade de Deus? Agora, o que nós não podemos fazer é vivermos acomodados. Por isso que a gente ora. Esse era o coração daquele jovem, sendo desnudado pelas palavras de Cristo. E essa noite é o nosso coração que deve ficar assim, exposto, para que haja arrependimento e gratidão e intimidade com o Senhor. Verso 20 de Mateus 19 diz assim, do 20 ao 22. Disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. No 22 diz assim: ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. No verso 20 é como se o jovem estivesse falando assim: eu tenho guardado tudo isso, as regras eu cumpri toda a minha vida, tenho me esforçado para obedecê-las, o que ainda me falta? Tem algum novo mandamento que eu devo cumprir? Você, o Messias, ensina algum comando além daqueles que aprendi com a lei ou com os profetas judeus? O que é necessário para eu ser salvo? E aí eu fico imaginando Jesus ouvindo isso, e aqui talvez seja o ponto-chave da nossa pregação. Cristo ouvindo essas palavras e dizendo: caraca, eu vim à toa. Tem alguém que consegue cumprir tudo à risca. Tem alguém que consegue ser como eu. Imagine só. Pensa Jesus ouvindo isso. Alguém consegue cumprir a todos os mandamentos assim como eu. Esse jovem, ele é um vice-deus. Ele é um querubim ungido do Senhor. Mas a verdade era outra. Esse jovem estava tão longe de Deus que não percebeu o óbvio. Seu apego aos bens, olha, discurso de ódio, olha. Seu apego aos bens interferiu na sua decisão e principalmente na sua salvação. Na interpretação das palavras de Cristo, ele achou que o seu status poderia comprar algo mais poderoso. Achou que a sua riqueza poderia comprar algo mais excelente do que o próprio Cristo, sendo que aos seus discípulos ele diz: aproveitem enquanto eu estou aqui, aproveitem as minhas palavras, creiam agora. Hoje nós não temos Cristo propriamente dito fisicamente, mas quando nós olhamos para o irmão, nós precisamos ver Ele. Quando nós nos colocamos no nosso lugar de oração, nós precisamos ver Ele. Quando lemos a palavra, precisamos ler com os olhos prontos para enxergar Ele, irmãos, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Ele queria algo mais excelente, ele queria os benefícios da palavra, porém não estava disposto a abrir mão da sua riqueza. Como nós somos parecidos com esse jovem. Infelizmente, nós desejamos os benefícios do sacrifício da cruz, mas rejeitamos o principal, aquele que foi pregado. E pior, rejeitamos a cruz. Sendo que ele nos disse: quer vir comigo? Pega o teu madeiro, põe nas costas, derrete a caminhar, porque vai ser difícil, vai ser conturbado. Haverão irmãos mais tranqueira que tu, e tu vai ter que perseverar. Às vezes é a esposa, é o esposo, e aí a gente precisa orar. Às vezes é alguém que está sentado aí do seu lado, e nós precisamos amar. Rejeitamos o principal, aquele que foi crucificado, e é aí que Deus puxa o nosso tapete mais uma vez, porque enquanto formos motivados por essas necessidades,
não vamos ver o extraordinário de Deus, e os seus nãos serão cada vez mais comuns para nós. Agora, o que nós precisamos entender é que os nãos de Deus os nãos de Deus são para salvação, são para aperfeiçoamento, são para crescimento. Deus muitas vezes derruba o nosso sorvete, irmãos, porque Ele vai nos fazer mal. Deus muitas vezes coloca a nossa cara no pó, porque nós precisamos abater o nosso ego. Existem barreiras na minha e na tua vida, que elas só não caíram, porque o Senhor ainda não quis, porque nós ainda não fomos tratados, porque nós ainda não demos o lugar que é de direito dEle no nosso coração. Não vai acrescentar em nada na sua obra. Irmãos, entendam algo: é impossível a gente ficar parecido com Cristo se não copiarmos Ele em sua negação, no seu despojar da sua glória. Se Deus não poupou o próprio Filho, o que Ele vai deixar? O que vai sobrar para nós? Se Deus não poupou aquele que era Deus, o que vai restar para nós, irmãos? Filipenses 2, do 6 ao 11 diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí a gente vem para a igreja e diz: Deus, eu quero ser parecido contigo. Cantamos lindas canções, mas não queremos abrir mão de nada. Não queremos orar nem um pouquinho. Aí fica difícil, irmãos. Não queremos interagir com o Senhor. E aqui eu preciso falar da frustração em não ser atendido por Deus. Não da forma como a gente espera, irmãos. Nós desistimos igualmente ao jovem do texto quando o Senhor diz um não. Agora, eu acho pesado no primeiro não de Deus a gente rejeitar Ele. Afinal, a tranqueira é nós, cara. É a gente que tem esse coração moldado, desgraçado, inclinado para as coisas do mundo. Sair triste é o menor dos problemas, irmãos. Quantos que nós chamávamos de irmãos, hoje viram o rosto para nós e para a igreja, porque foram frustrados em seus planos. Quantos abandonaram a caminhada? Quantos irmãos que estavam conosco viram o rosto hoje, porque Deus não fez segundo a sua vontade. E aí entra aquela questão: pastor, então é errado eu vir para a igreja pedir um milagre? Não, não é errado, irmãos. O errado é tu sair se o milagre não for atendido. Não é errado tu vir por conta de um milagre. Errado é você ficar anos e anos orando em cima daquilo ali, sendo que o Senhor já deu situações te provando que não vai acontecer. Irmãos, ponham algo nas suas cabecinhas. Deus, Ele é o nosso amigo. A palavra nos diz que um amigo verdadeiro, ele nos fala a verdade. A palavra nos diz que um amigo verdadeiro muitas vezes puxa o nosso tapete, muitas vezes dá um tapa na nossa cara. Só que a gente não quer isso. A gente quer as benesses do Evangelho. Nós queremos o status que o púlpito dá, o status que mencionar a cruz de Cristo dá. Porque foram frustrados em seus planos, porque Deus não os deu o melhor dessa terra. Outra coisa, irmãos, como a gente ouviu no passado, né? Deus me prometeu o melhor dessa terra, irmãos. Ele prometeu para Israel. E eu vou te dizer, não foram para todos. A gente foi enxertado depois. A gente é que nem Ruth, está recolhendo o restolho do que sobrou da terra. Só que a gente tem algo melhor. A gente é amigo íntimo daquele que plantou. Ou pelo menos deveria, né? Talvez o melhor dessa terra não era o que eles esperavam. Ou quem poderá ir contra os desígnios do Senhor? Deuteronômio 10:17 diz assim:
pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Bem igualzinho que a gente vê aí em alguns lugares. Barganham com Deus, fazem uma troca. Vou ficar sendo repetitivo, né? Toda vez falar isso, mas infelizmente é a realidade, irmãos. Pega aqui uma coisinha abençoada para varrer os teus problemas. Isso não existe, irmãos. Deus não prometeu isso. 1 Timóteo 6, 15 e 16 diz assim: a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é imortal, aquele que habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Poucos homens tiveram a graça de ter uma intimidade grande com o Senhor. Acredito que nenhum, exceto Cristo, como Moisés. E Moisés sofreu uma penalidade, irmãos. Ele morreu. Foi arrebatado só o corpo, porque ele já tinha morrido. E foi também para que nós não idolatrássemos o cadáver, porque a realidade é essa. A gente adora ver uma coisinha para idolatrar. Nesse momento você deve estar se perguntando: então, para que orar, pastor? Para que orar? Me respondam, para que orar? É mais simples do que parece. Você e eu, nós não sabemos os planos do Senhor, mas Deus sabe. Então o que eu faço? Eu oro para o consultar. Você e eu não sabemos se o Senhor, Ele quer curar. É óbvio que sim, o Senhor é bom. Mas se nós não orarmos, como é que as águas vão se mover? Se nós pelo menos não tentarmos, se nós pelo menos não depositarmos tempo, depositarmos fé. E mais, irmãos, o exercício da oração é para fortalecer a fé, é para crescimento da fé. Deus em sua soberania conhece o amanhã, nós não. A oração serve para testificar em nosso coração o desejo do Senhor. Pois se entendêssemos os desejos de Deus, não o trataríamos como um gênio da lâmpada, que toda vez que eu preciso, aliso, ele realiza o meu desejo e volta para dentro da lâmpada. Ou como um mágico que tira as soluções de uma cartola abençoada. Vamos mais além, oramos para que, se não for da vontade de Deus, a frustração não nos consuma. Afinal, o mal dos nossos dias é a frustração. Em relação a tudo nos deixa tristes hoje. Qualquer coisa, terminou o relacionamento, a gente fica triste. Vamos usar coisas mais seculares, né? Estragou alguma coisa dentro de casa, poxa vida, olha o inimigo se levantando de novo, ó. Cortaram a luz, olha, o inimigo se levantou de novo. Brigou com a esposa, o inimigo se levantou de novo. Irmãos, é situações que a gente se coloca. São situações que estava óbvio que ia acontecer, mas nós não fizemos nada para mudar. Essa é a noite de nós tomarmos um posicionamento e tentarmos entender os desígnios do Senhor, amém. Mas nós precisamos mudar nossa forma de viver, nossa forma de ver as coisas, queridos. Lembra daquele louvor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele continua sendo Deus. É isso que importa, irmãos. Deus é atemporal. Deus é tudo. Viver a vida alinhado com os planos do Senhor é essa perfeição que Jesus cita no texto que nós lemos. Se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem. Cristo estava dizendo para aquele jovem: vai, abre mão desse ídolo, abre mão do teu pecado, abre mão. O beabá tu está fazendo, vai mais além, caminha mais uma milha. Quantas vezes o Cristo que nós conhecemos é aquele só do domingo? Quantas vezes a Bíblia que nós abrimos é aqui? João 10:27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E aqui, queridos, eu preciso dividir o rebanho. Se você não está ouvindo a voz de Deus, talvez você seja um bode. E os bodes, eles são para pecado expiatório. Eles vão para o deserto e morrem só, segundo a palavra de Deus. Estou fazendo uma analogia aqui, tá, irmãos? A questão é: tu é ovelha ou tu é bode? Ovelha ouve a voz do bom pastor, sai saltitando.
Não vou pular, camão de chinelo. Sai saltitando em direção ao Senhor. Sai com o coração aquecido. Fica que nem cachorrinho quando vê o dono. Ah, papai está me chamando. O Senhor está revelando o seu plano para mim. Hoje eu vivo uma plenitude no Senhor porque eu entendi o seu propósito. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Como ouvir a voz de Deus e entender o seu propósito, se muitas vezes nós até ouvimos, mas não falamos na língua do Senhor? E aqui eu não estou falando do xerebi canta labassuri canta, não estou falando disso. Eu estou falando de nós chegarmos na presença de Deus e dizer, fazer como aquele cobrador de impostos: ah, Deus, eu sou podre. Ah, Deus, eu preciso de Ti, Pai. Ah, Senhor, eu sou um lixo, mas se houver misericórdia nisso que eu vou te pedir, Paizinho, faz, em nome de Jesus. Pai, eu estou em eterna construção, mas se o Senhor vê graça na minha vida, meu Deus, atende isso que eu vou te pedir, Deus. Muitas vezes a gente tem o ensino e o entendimento de que o Senhor ele só atende palavras elaboradas. Ó poderoso Deus, soberano, altíssimo, grandioso. Mas a oração que eu ouvi é aquela que diz assim: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, ilumina a sala escura do meu coração mais uma vez, porque eu estou cansado de bater com a cara na parede. Senhor, eu estou cansado. Irmãos, deem um basta nisso hoje. Não espera amanhã, dá um basta nisso hoje. Se posicionem. Senhor, o meu casamento está uma droga, meu Deus. Muda tuas atitudes, busca nele. Senhor, eu não consigo colocar a minha vida de fé nos trilhos. Te posiciona nele, olha para ele. Eu sei que é muito difícil nós copiarmos a Cristo, mas Paulo vai dizer: sede meus imitadores. Ele está falando o quê? Imita aquele que tu vê Cristo. Então, se tu não consegue imitar o Senhor propriamente dito, olha para a vida de alguém que imita e tenta copiar, tenta fazer diferente. Irmãos, é muito melhor nós largarmos a soberba e admitirmos que estamos errados do que ir para o inferno por um erro, por persistir no erro, persistir no amor pelo pecado. Clame a mim, eu responderei, e direi a você coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Clame ao Senhor, clame. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes dessa noite: clamem ao Senhor. A palavra de Deus diz que pai que vai ver um filho passando fome não vai alimentá-lo. Que pai que vai ver um filho passando necessidade e não vai estender a mão. Esse é o nosso Deus, irmãos. Um Deus que é ira, que é poder, que é furor, que é coluna de fogo, mas também é nuvem de glória. Também é labareda de fogo, lá em Atos 2. Também é comunhão. Também é dizer para aquele coxo na entrada do templo: olha, eu não tenho grana, cara, mas pega e te arranca daqui, levanta e anda. E aqui eu vou caminhando para o final. É sempre mentira, né? A gente fala que está caminhando para o final e prega mais 15, 20 minutos, né? É uma troca muito perigosa, irmãos. Indiferença em relação ao Senhor nunca deu certo. Todas as vezes em que o homem pecou foi porque não ouviu a voz de Deus. A sua grande maioria desses homens não aceitaram seu conselho e tiveram um final trágico, como Saul. Saul foi alertado pelo profeta. Samuel falou para ele: olha, Deus não quer teu sacrifício. O Senhor alertou Saul quase que diretamente, onde aqueles demônios iam lá e atormentavam ele. Aquilo veio da parte de Deus, foi permissão da parte de Deus para que Saul se arrependesse. E o que Saul fez? Eu sou o rei de Israel. Ah, ele vai ungir outro? Eu quero ver colocar no meu lugar. Todo mundo aqui conhece a história de Saul. Acabou morto. Davi, pelo contrário, pecador, foi um baita chinelo com Urias. Fez coisas terríveis. Mas quando o sapato apertava, quando Natan chegou para ele e diz assim: olha, roubaram uma ovelha de alguém impotente, o que deve fazer? Não, ele tem que ser executado. Pois é, meu rei,
Você roubou uma ovelha de alguém impotente. Você lesou os indefesos. E o que Davi faz? Rasga as vestes e diz: meu Deus, pequei contra ti. Toda a geração de Davi pagou pelo erro. Porém, o Senhor se agradava do coração de Davi. Era impulsivo, era sanguinário, como a palavra diz. Porém, ele se arrependia, voltava atrás. Uma vez eu ouvi de um grande homem de Deus que a flecha, para ir mais à frente, ela precisa ser puxada para trás. Retroceder, às vezes, é avançar, irmãos. Reconhecer os erros, às vezes, é crescimento. Às vezes, quando nós nos damos conta do nosso erro e sinalizamos, nós estamos subindo um degrau na nossa fé. O próprio Acabe, desculpem a expressão, além de ser um bundão, era burro. Os profetas alertaram: Acabe, esses homens, esses profetas de Baal, essa mulher está acabando com a tua vida, essa gente está sacrificando para ídolos. E o que Acabe fez? Deixa Jezabel fazer o que ela quer, é tudo dela. Bobalhão. Olha o final de Acabe. E esse próprio jovem, que era muito rico de bens, mas pobre de espírito, muito letrado, mas sem a revelação do Santo Espírito, muito influente, porém ao Senhor um desconhecido, tentando tomar o reino à força. No fim das contas, para que a nossa fé não seja abalada, nossos sonhos, eles precisam ser destruídos. Deus, Ele precisa puxar o nosso tapete, para que a gente venha crescer. Paulo vai dizer que chega uma hora que a gente precisa largar as fraldas, começar a comer coisa mais palpável e saudável para o crescimento do nosso corpo. Essa é a hora, irmãos. É hora de largar a mamadeira. É hora de deixar de ser moleque. É hora de deixar de ser moleca, pastor Yasmin. É hora de crescermos. Crescermos em fé. Crescermos em graça. Crescermos em intimidade com o Senhor. Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Salmos 33, 10, 11 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus, Ele destrói nossos sonhos não porque quer nos frustrar, mas porque deseja nos libertar, guiando-nos para os seus sonhos, porque eles são maiores, mais profundos e eternos. Isso é um trecho do livro do pastor Rodrigo Bibo, tá? Eu acho que ele não escreveu dessa forma, eu não sei dizer para vocês, porque eu não li o livro, eu peguei na internet, mas a temática é muito boa e me inspirou para a pregação, amém? Quero comprar. Ou posso ser presenteado, amém? Mas eu creio que seja um bom conteúdo. Mas está dizendo o seguinte: se Deus está dizendo não para o seu sonho hoje, pergunte-se: o que você ama mais, o presente ou o presenteador? O jovem rico foi embora triste porque possuía muitas riquezas, mas na verdade ele não tinha nada, eram as riquezas que o possuíam. O que possui você hoje? Tempo de qualidade com a família, emprego, teologias, ideologias, como eu sempre falo, né? O que tem tomado aquilo que é de fato do Senhor? Deixe Deus destruir o seu castelo de areia para que Ele possa te dar, isso aqui é muito importante, coisas eternas, algo firmado na rocha, esculpido pelas mãos do Senhor. Os castelos de areia, irmãos, a água vem e leva, mas aquilo que é construído na rocha, queridos, aquilo permanece. Isso permanece porque a rocha é Cristo e ela é imutável. Nós cantávamos aqui na oração, esse lugar de adoração, ele é muito bênção, mas quando nós dizemos que nós nos sentimos bem nesse lugar, não é aqui, irmãos, é na pessoa de Cristo. Não é aqui sentado, olhando um para a cara do outro, muitas vezes até dormindo durante a ministração. É quando a gente está em Cristo, é quando a gente está enraizado, é como um bonsai. Vocês já viram como funciona um bonsai? Um bonsai é aquela plantinha, ele é doido, né?
vai cortando, vai podando, tem uns até que dão frutinha. A maioria dos bonsais ela é encontrada em montanhas, por quê? Porque ela está agarrada em rochas. Curioso, né? Seja um bonsai. Se agarre na rocha que é Cristo. Se agarre na rocha que é Jesus, aquele que é todo poderoso. O não de Deus ao jovem rico não foi um ato de crueldade, mas um convite de liberdade. Jesus não queria apenas o dinheiro daquele homem, isso de nada importa para Cristo. Ele queria seu coração, que estava sufocado por ídolos, por ouro, por justiça própria. Muitas vezes saímos tristes da presença do Senhor, e talvez essa noite seja uma noite de sair triste da presença de Deus. Mas ao invés de saírem tristes, tentem sair incomodados. E mais além, incentivados a buscar o Senhor. Muitas vezes saímos tristes da presença do Senhor porque Ele se recusa a ser o arquiteto de nossos castelos de areia. Entendam, Deus só destrói sonhos quando eles são pequenos demais para a eternidade. Ele preparou coisa muito maior. E aqui não é um pastor coach falando não. Aqui é um pastor que lê a palavra de Deus e afirma para vocês: Deus preparou coisas maiores, como igreja, como família, como pessoa. Quer coisa maior do que morar no céu, caramba? Quer coisa maior do que ouvir essas histórias da boca de Moisés, Josué, Paulo? Paulo, isso me pega. Elias. Quando o Senhor frustra nossos planos, Ele está na verdade nos livrando de uma vida de aparências, de obrigações vazias, para nos dar o que o dinheiro não compra e o esforço não alcança. Aquilo que é íntimo. O fim do nosso eu é invariavelmente o começo da manifestação da sua glória em nós. Que hoje possamos trocar nossos projetos passageiros pelo propósito inabalável daquele que entregou o seu próprio Filho, para que tivéssemos não o que queremos, mas aquilo que precisamos. Se coloque em pé. Que o meu e o teu maior sonho seja ser mais parecido com Cristo verdadeiramente. Que o meu e o teu maior sonho seja simplesmente segui-lo, simplesmente almejá-lo, desejá-lo. Irmãos, eu não sei vocês, mas isso incendeia meu coração quando eu fico pensando: nossa Senhor, um dia eu vou estar pertinho de Ti, e as dores aqui, elas vão ficar aqui. As tristezas desse mundo, elas vão permanecer aqui, para serem queimadas junto com Satanás, seus demônios e aqueles que ficaram. Mas a gente vai estar pertinho de Deus, aquecidos pela sua glória. Alguns ainda dizem: mas vai ser muito chato ficar cantando dia e noite que Ele é santo, que Ele é santo. Irmãos, a gente vai estar recuperando o tempo perdido, que aqui na terra a gente ficou rateando com um monte de besteira, quando era para estar dizendo: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Feche seus olhos, igreja.